Tem todas, né? Por exemplo, tem gente... Eu já tive todas as dores possíveis. Já tive dor torcicolo, já tive coluna, tive na perna. O que mais? Acho que... E no punho. No punho é coisa. Aí eu ia perguntar também isso. Muitos trabalhos têm uma repetição, né? Por exemplo, a questão do mouse aqui, eu fico o dia inteiro repetindo. Tem alguma coisa para prevenir algumas dores desse tipo? Sim. Alongamento e mobilidade pode ajudar bastante, né? Então, mobilidade é tudo que a gente vai pensar que vai envolver um treino de melhoria da amplitude da articulação, e aí a gente vai conseguir fazer de uma maneira muito popular, dizer que a articulação vai ficar um pouquinho mais solta, um pouco mais leve. E o alongamento da musculatura para a gente tentar evitar um pouquinho de tensionamento. Claro que o fortalecimento também é um precursor de tudo, né? Então, fortalecimento seria você praticar algum movimento que ia fortalecendo a musculatura e tudo mais. Exatamente. Por exemplo, sei lá, algo muito simples que tem aí em alguns locais, mas que às vezes a gente perde, vai pro excesso, né? Mas, por exemplo, sei lá, aquelas bolinhas que a gente pode fazer um fortalecimento. Existem padrões e padrões de bola, né? Tem algumas que não são... Eu só pensava nessa bolinha aí só para aliviar estresse. Sim, então, mas aqui tem algumas que o material de fato só vai servir para isso, né? Mas tem algumas outras que conseguem gerar uma resistência um pouco mais interessante. Então, no caso, para essa região aqui, a bolinha certa, né? Não sei se é bolinha o nome dela. Assim, a gente acaba utilizando isso, mas não tão técnico assim. Né? Mas, por exemplo, exercícios de extensão e flexão de punho, né? Então, também vai ajudar bastante. É porque a musculatura ela é acionada de diversas maneiras, tem vários ângulos que você consegue trabalhar, né? Mas assim, de uma maneira muito simples, toda vez que você faz um pouco de força, você está ativando essa região, então assim, o fato de contrair e relaxar já vai ajudar um pouco. Então, vamos dizer, para melhorar o punho, tem essa questão de coisa, e que tipo de alongamento você poderia mostrar pra gente aí? Se a gente for para pensar, básico que a gente tem seria, por exemplo... logicamente que se a pessoa fazer toda a cartela de alongamentos e prática, tem que procurar você pessoalmente mesmo. O ideal seria... Mas só para a pessoa falar assim, não, aqui que eu posso começar aqui, porque, sinceramente, eu tenho muitos alunos e amigos que têm esse mesmo tipo de dor de punho. Eu, assim, não sei se é graças a Deus ou não, eu não sinto dor no punho, mas tem dias que tá tão cansado que eu nem sinto ele. Entendi. Chega a ponto de eu não sentir, eu coloco o dedo assim, parece que tá morto ali. Movimentos de rotação ajudam a aliviar. Tem um tempo assim que é recomendado? Uns 30 segundos a 1 minuto é um tempo bem tranquilo e bem legal. Claro que assim, por exemplo, você ficar 16 horas fazendo movimento repetitivo a cada intervalo de tempo, é interessante que você tente refazer, né? Não só comecei o dia e... Se a gente for parar para pensar, até a questão de ginástica laboral aí, ela tem intervalos que aqui a gente não cumpre tão bem, né? Mas assim, ela tem de início, ela tem de pausa, ela tem de retorno e aí ela tem de final de expediente, vamos assim dizer, né? Você teria 4 momentos em que você faz isso aí. Talvez fazer isso 4 vezes ao dia seria interessante, por exemplo. Fechar a mão e abrir bem os dedos, aí alongamento pressionando o polegar também, um para frente, um para trás. Isso vai ajudar a dar uma aliviada nessa região que vai ficar muito mais tensa. E algo que talvez vá contar bastante também é a ergonomia do espaço, né? Então, por exemplo, a maneira como seu punho vai ficar apoiado ali para usar o mouse, a questão da relação do braço, se ele vai ficar muito curto, se ele vai ficar elevado, uma coisa que eu sofri distante. Muito, que eu falo pro pessoal, são algumas coisas que eu até comento e daí você comenta depois. Por exemplo, eu trabalho muito com mouse, né? E o que acontece? Existe o tamanho do mouse perfeito para sua mão. Sim. Eu descobri isso com o tempo, por exemplo. Quando eu comecei, não tinha muito dinheiro, comprava aqueles mousinhos pequenininhos e ficava lá, tá. A hora que eu ia ver, essa região aqui estava doendo demais. Então começa a ir pelo mouse. Eu falo pro pessoal, às vezes não é o valor do mouse, mas o tamanho, se ele é adequado para sua mão. E daí depois também a altura do apoio do braço, né? Que você acabou de comentar. Às vezes o pessoal peca por poucas coisinhas aí, né? Sim. Aí até falei esses dias para um aluno, assim, se você se sente mais confortável, você pode até comprar aquelas almofadinhas de apoio de braço. Sim, isso é comentado. Na verdade ela é bem interessante para que você consiga ficar também, né? Com uma regularidade da mão ali, legal, a ponto de não ficar, por exemplo, o braço tá legal, mas aí o punho tá super elevado ou acionado porque não... E a gente estava comentando antes de iniciar aqui, que não é normal um ser humano ficar, 12, 16 horas fazendo uma mesma coisa. Sim. Só que hoje, a grande maioria dos mercados acaba acontecendo isso, né? Sim. Então você tem que fazer alguma coisa para compensar, né?
Então acho que isso daí são algumas pequenas coisas que você vai compensando, né? Mas só isso acho que não resolve o problema, né? Sim, não resolve. Isso aí seriam, sei lá, né, paliativos que podem ajudar um pouquinho. Mas aí dentro da rotina, né, ter uma rotina de prática corporal, de cuidado, que vai envolver um fortalecimento, sei lá. Prática corporal é muito amplo, né? A gente não precisa, a gente está muito acostumado às vezes na área e por conta da parte comercial, sei lá, pensar na academia, hoje em dia, sei lá, no crossfit. Eu sou uma pessoa que nunca fiz nada, vamos dizer assim, vamos se posicionar como acho que a grande maioria aí que acontece, que você deve encontrar vários. O que você recomenda para a pessoa começar a sentir se aquele caminho para ela funciona? Você acha que ela tem que testar mesmo em várias situações? Ou você acha que tem um início, meio e fim ali para ela se adaptar? Acho que assim, testar várias situações nunca vai ser ruim, né? Sempre pode ser a melhor das possibilidades para você talvez encontrar aquilo que você se identifique mais mesmo. Porque, por exemplo, sei lá, eu posso começar na musculação e eu gostei da musculação e tá legal e eu poderia, sei lá, até o final da minha vida ir seguindo com a musculação. Mas, por exemplo, a musculação, vamos dizer, hoje eu tenho muito esse movimento no punho, tenho essa dor no punho. Se a pessoa não abrir isso para o profissional, ela pode ter um problema maior com o punho, não pode ou não? Ou isso não vai impactar necessariamente? Pode, porque daí talvez ela possa fazer alguma coisa em excesso, mas não vai ser necessariamente uma via de regra de que ela vai machucar. Tem um problema. Exatamente, porque ela não colocou, até porque daí assim, outros fatores já teriam que ser inerentes daquela prática, né? Então assim, um bom posicionamento de punho para fazer a realização do exercício. Quando a gente pensa no corpo como um todo, e aí assim, pensando em saúde, não em estética, né? Então assim, você vai entender, ele vai lembrar que o antebraço é um músculo também, tem músculo ali no seu antebraço que você precisa trabalhar, ele precisa fortalecer. Então você vai estar gerando um estímulo interessante. Quando a gente pensa lá na musculação, que é um exemplo um pouco mais fácil de falar, ele é muito controlado, né? Então você está dentro de um ambiente muito controlado. Então você sabe quantas séries você vai fazer, quantas repetições, qual é a carga, o quanto aquilo vai incidir ou não, quanto de descanso você tem, né? Sei lá, dentro da semana, quanto você quer estimular. Tem vários fatores que são bem controláveis ali. Diferente às vezes, sei lá, por exemplo, a gente gosta de pontual que é exercício físico, que é atividade física, porque às vezes na atividade física você faz um monte de coisa também, só que você não está fazendo aquilo planejado, né? Então eu vou caminhando para o meu trabalho, eu estou fazendo uma atividade física. E tem outra questão também que a gente nem entrou, que acho que a gente pode começar a entrar, a gente está falando do punho e tudo mais, mas as pessoas não vivem só com punho, né? As pessoas, né? A gente tá falando aqui, então a partir de amanhã eu vou pensar em levantar o pé, eu vou ficar sentado o dia inteiro e vou cuidar do meu punho. Resolvi o meu problema. Não, acho que você tem que cuidar de várias outras questões, né? Da estrutura como um todo, né? Aí você pode falar um pouquinho, comentar o que as pessoas mais se procuram e o porquê, né? Se é questão de saúde, estética, qual que é a questão? Ao longo da carreira profissional tiveram já vários momentos, assim. Hoje a maior parte do público que me procura, o foco acaba sendo saúde, vida de qualidade, mas ainda tem algum acompanhamento ou outro que o foco acaba sendo estética também. Não tem problema nenhum, porque quando é bem feito o cuidado, assim, né, uma coisa vai ser consequência da outra. Depende do objetivo ali. Sim, o objetivo da pessoa pode ser mais estético, mas ela está tendo um ganho de saúde, porque ela não está fazendo nada que seja abusivo para que ela consiga chegar naquele objetivo estético dela, né? Mas o foco principal é melhorar a vida de qualidade, né? Então daí seria exatamente isso aí. Tenho muita dor nas costas. Legal, então a gente vai lá e consegue fazer um trabalho para isso. Por exemplo, sei lá, tinha gente que tem frouxidão ligamentar. E por conta da frouxidão ligamentar, algumas articulações elas acabam luxando ou subluxando, e aí volta porque não sabia disso, não. Você não consegue segurar ali. Por exemplo, sei lá, é uma coisa crônica, no caso. Sim, mas aí, por exemplo, o fortalecimento daquela região às vezes acaba conseguindo dar contorno àquilo a ponto de até determinada amplitude de movimento ela já não precisa ter mais isso. Sei lá, por exemplo, um dos casos que eu atendi, a pessoa para sair do carro, a hora que ela colocava a perna para fora, ela luxava a cabeça do fêmur. Então era bem ruim, porque toda vez que ela fosse descer do carro, ela tinha que tomar muito cuidado para não luxar. Mas a posição que ela pisava? Era o movimento de abrir a perna, por conta da frouxidão ligamentar, já acontecia isso, assim, de lateralizar. Aí tinha que ter antes de virar o corpo como um todo, se adequar. E aí, conforme foi rolando o fortalecimento da região, a musculatura começa a dar um pouco mais de sustentabilidade ali, porque a gente não ia conseguir mudar o ligamento da pessoa, mas a musculatura a gente conseguiu. E a articulação como um todo, assim, sei lá, os tendões também acabam.
Vamos dizer assim que você acaba sendo também um certo, não sei se é a palavra certa, tipo um terapeuta. Você precisa entender primeiro os problemas das pessoas para poder propor soluções. Sim. Eu vejo que não é todos os profissionais que fazem isso. Tem gente que quer uma regrinha ali, não, você chegou aqui, começa aqui, vai ali, vai ali, vai ali. Qual que é o diferencial nesse sentido? Você acha que é mais fácil a pessoa chegar num resultado adequado com esse tipo de ouvir a pessoa? Com certeza. O Suzy traz um termo muito bom que a gente chama de escuta qualificada. Né? Então, de fato, você senta e escuta a pessoa com vontade, não só finge que ouviu e direciona da maneira como você quer. Né? E aí é a questão do cuidado individualizado, que é muito diferente de um cuidado não individualizado. Né? Que às vezes é isso, por exemplo, sei lá, musculação ela pode ser ótima para muita coisa, mas às vezes o processo academia é um processo que não é individualizado, exatamente porque, sei lá, é um profissional responsável por muita gente, então ele vai fazendo um processo meio generalista ali, que dá certo, mas ao mesmo tempo poderia ser melhor. E a melhor maneira de fazer isso é individualizar. Até porque daí, às vezes, a gente consegue, de fato, olhar para a pessoa, para aquilo que ela precisa. Aí tem vários outros pontos, né? Sei lá, uma anamnese, uma entrevista, enfim, né? Como a gente quiser chamar isso aí, para entender melhor as necessidades da pessoa, tudo mais, e vai se adequando àquilo. Né? Então, costumo dizer bastante que a melhor prática que a gente tem é aquela prática que a gente vai aderir, que a gente vai gostar, né? Então, assim, para a gente gostar de algo, a gente tem que fazer algo que a gente identifique, que vá trazer de fato aquilo que a gente está buscando, né? Então, acho que o principal papel para isso seria poder ouvir a pessoa e dar um direcionamento a partir daquilo que ela está trazendo.